Olá, vamos para o nosso estudo aqui do quarto capítulo. Estamos de volta, né? Que coisa boa. E aí, tá gostando? Tá gostando da prática? Tá praticando? Isso está fazendo diferença para você? A gente só tá no começo, a gente tem aí mais de 20 capítulos. Então presta atenção aqui comigo, que a gente vai ainda ver muitas e muitas coisas aqui muito interessantes para você se desenvolver cada vez mais nesse período aí de quarentena, nesse período que você está em casa. E eu quero realmente que você mude o foco do seu pensamento para melhorar um pouco mais a sua vida, ok? Esse item de hoje, esse nosso tema de hoje, que é o problema da vossa recompensa, esse é o título, né, do nosso capítulo de estudo hoje. Ele é muito rico em diversas informações. Eu tenho certeza que alguns cliques vão acontecer aí dentro da tua mente, então anota aí no caderno, lembrando que o mapa mental dessa aula vai ficar disponível lá no meu grupo do Telegram. Então aqui embaixo nas descrições desse vídeo você vai encontrar o link que você vai clicar, você vai direto lá para o Telegram. Se você ainda não tiver instalado o Telegram no seu telefone, é só você baixar o aplicativo, coloca os seus dados, depois volta aqui, clica no link de novo e aí você entra direto lá no grupo. Você vai ter todos os mapas mentais e mais um monte de áudios, né, com algumas instruções que eu sempre entrego para as pessoas lá do meu grupo. Vai ser uma alegria receber você, então aproveite, você vai aprender muito mais, pode ter certeza. Então vamos seguir aqui com a nossa aula, tá? Então o tema de hoje, do livro Equilíbrio e Recompensa, de Lourenço Prado, capítulo 4, ele fala sobre o problema da vossa recompensa. E eu fiz assim, para facilitar aqui o nosso entendimento, eu fiz vamos dizer que a gente vai estudar o capítulo meio que de trás para frente, porque eu decidi, por questões didáticas, a gente vai falar primeiro da segunda parte desse capítulo, em que ele fala sobre o ambiente mental. Ele fala assim, problema da vossa recompensa, depois ele explica, né? Para você dominar o seu destino, e aí ele cita, ele fala o que você precisa cultivar, o que você precisa eliminar, no que você precisa focar. Mas ele fala, no finalzinho do capítulo, a questão do ambiente mental. E é isso que a gente vai falar agora, nessa primeira parte. A gente está só assim, convertendo aí a ordem das coisas, mas no final vai ficar mais didático, mais inteligível, né? Para você entender, tá bem? Então vamos lá, vamos falar sobre essa coisa do ambiente mental. A gente precisa entender que a primeira coisa que ele pede para que a gente identifique é se o nosso ambiente mental ele está envolvido numa situação de inferioridade ou numa situação de superioridade. Vamos colocar que seja assim, numa programação de inferioridade ou numa programação de superioridade. E ele explica o que é isso. O que é quando o seu ambiente mental está focado numa programação de inferioridade. Então vamos lá. Se a sua vida pessoal for inferior, dareis à vossa vocação a estampa da inferioridade. Se você está vivendo uma situação inferior da que você gostaria de estar vivendo, é porque você está estampando essa vida para as pessoas, para você mesmo, com essa capa da inferioridade. Você está se colocando numa posição de não merecedor, de ser inferior às outras pessoas. Ele vai explicando ainda mais, você vai entender até o final aqui. Você pode estar se apresentando às pessoas com uma atitude grosseira, comum, como a maioria, né? Normalmente as pessoas são mais grossas, são mais menos sensíveis, menos apuradas naquilo que elas vão falar, na forma como lida com as pessoas. Então ele diz que isso tudo estampa essa capa de grosseria, e essa capa de grosseria representa muito esse ambiente de inferioridade que a gente carrega e a gente não percebe. Você já viu que as pessoas são grosseiras demais? Então elas estão expressando, na verdade, a programação interior que elas têm de infantilidade. Por exemplo, eu vejo pessoas que por fora, né, estão ali bem vestidas, já tudo muito bem, mas no convívio são pessoas assim grosseiras, são pessoas agressivas, são pessoas assim negativas, sabe? Gostam de humilhar outras pessoas. Então, na verdade, essa atitude, por mais que essa pessoa esteja vestida, sabe, com bolsas caras, com coisas de marca, eu não tenho desejo, vontade de me relacionar, de conectar, porque a energia repele mesmo, não me agrada. Por quê? Porque a vibração que a pessoa está passando é de uma inferioridade muito grande. No primeiro momento você vê, fala, nossa, pessoa bem vestida, elegante. Quando abre a boca, acabou. Quando vejo as atitudes, acabou. Então, cuidado para não ser uma pessoa dessas, tá?
Então aqui vem uma outra coisa que ele fala, a atmosfera pessoal de inferioridade, que tem relação com o que eu acabei de dar como exemplo. A pessoa tem aquela... Eu vejo essa coisa de atmosfera pessoal de inferioridade muito ligada a um conceito religioso que a gente recebeu de que tem que ser humilde para ser agradável a Deus, né? Tem que ser pobre para ser agradável a Deus. E muita gente vestiu isso como uma verdade absoluta, desconsiderando o sentido real desse versículo bíblico, né? Muitas religiões abraçaram isso e meio que cultuam a pobreza, essa humildade como sendo algo pobre, e não tem relação com isso. Na verdade, esse versículo está falando de uma humildade interior, daquele estado de ser aprendiz, de querer ser conduzido pelo todo, né? Pelo Espírito dentro de si. Isso é humildade, isso é ser humilde, é saber que quem sabe tudo é o Pai, é o Criador, não somos nós. É essa postura que agrada a Deus, né? Não é querer saber mais que o Pai, né? É saber que Ele é que sabe tudo, Ele é o Criador de tudo, e que nós estamos aqui para servir, estamos aqui para aprender, para ser conduzidos por Ele. É essa atitude humilde que agrada a Deus. Mas aí o pessoal traduziu lá essa humildade como pobreza, e aí foi um estrago, né? Muita gente, tendo condições de crescer, prosperar, rejeita a riqueza e o crescimento, porque não aceita, porque acredita no melhor, né? Dizendo, acredita que para ser agradável a Deus precisa ser pobre. E é só uma interpretação errônea desse versículo bíblico. Então ele fala aqui que essa atmosfera pessoal de inferioridade é um indício, né, de que nosso ambiente mental é de inferioridade. Então cuidado, preste atenção. Então ele fala assim, não permita que a sua mente seja impressionada por tudo que o vosso ambiente possa sugerir. Isso aqui, gente, é essencial para esse momento que a gente está vivendo, né? Então, é a razão principal, quando você se deixa influenciar pelo que o ambiente está dizendo a você, por tudo que a gente está recebendo um bombardeio de informações para deixar a gente no medo, no estado de insegurança, de que as coisas não estão sendo feitas de forma adequada, que vai morrer muita gente. E isso tudo impregna a nossa mente, isso interfere no nosso ambiente mental se a gente permitir, né? Como se a gente não tivesse segurança, não soubesse o que fazer, não tivesse como resolver essa circunstância. Então ele diz assim, essa é a razão principal para permanecerdes em condição inferior e continuar a desaparecer tão comum como o ambiente. Quando você se deixa influenciar por esses ambientes ruins, você se mimetiza com esse ambiente, você se torna tão comum e tão ruim quanto. E vamos levar isso, a gente tem essa circunstância de influência do medo da doença, você age como se você já estivesse doente, você já projeta, né, o pior para sua vida, e isso, seu ambiente mental aí tá lá no buraco, né? Você tá no campo da inferioridade, seu campo mental tá lá no buraco e você não sai, né, do lugar. E o mesmo acontece com, você quer crescimento, você quer expansão, você quer avanço, mas você não sai lá da pobreza, sabe? Do lugar onde só tem coisa feia, suja, maltrapilha, sabe? Tá sempre envolvido com essas pessoas. Gente, para, né? Sai fora, né? É a melhor coisa que você pode fazer. Trabalha o teu ambiente mental para que não se mimetize com essas coisas. Então ele fala assim, se você não der valor a si mesmo e não procurar expressar o vosso valor, o seu valor, em cada pensamento e ato, você não poderá se rodear de uma atmosfera clara, uma atmosfera com o que há de melhor em vós. Então, o que ele está dizendo? Por que você se coloca na posição de inferior? Porque você não está reconhecendo o seu real valor. Você não enxerga quem você realmente é. Você não está, como eu digo, assim, você está inconsciente da sua identidade espiritual. Qual é a sua identidade espiritual? Imagem e semelhança do Pai. Unidade, né? Você está uno com o Pai. Essa é a sua identidade. Você é um ser espiritual. E que por ser um ser espiritual, imagem e semelhança do Criador, você tem a capacidade de criar, os seus pensamentos, as suas ações, a energia que você desperta, ela tem que ser expressa e ela é criativa, ela é criadora, ela é abundante. Então não desperdice, essa é a mensagem do Lourenço Prado, né? Não desperdice essa energia que você traz dentro de você. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso na continuidade aqui desse estudo. Mas ele diz
que o ambiente de inferioridade sempre está relacionado ao não reconhecimento do valor que você tem em você, da sua identidade, de quem você realmente é. Então ele pede para você observar isso. Se o seu ambiente está na inferioridade, você está vivendo uma dessas situações aqui. Agora ele vai explicar sobre o que seria esse ambiente de superioridade, tá? Então, ambiente de superioridade. Se você estiver numa atmosfera de valor, você alcançará maior progresso, pois o mundo reconhece o valor e paga bem para obtê-lo. Então, se você é uma pessoa que reconhece o seu valor, se você é uma pessoa que sabe quem você é, espiritualmente falando, né, sabe das suas capacidades, tem convicção com isso está claro para você, as pessoas não vão ter coragem de ficar pedindo um valor baixo, ficar pedindo desconto, pedindo para você atender de graça, pedindo para você reduzir o seu salário, enfim, essas coisas, né, que a gente vê muita gente fazendo, se submetendo, eu baixo o preço, eu cobro menos, um exemplo, né? Eu baixo o preço, eu cobro menos, e mesmo assim eu não tenho cliente. Por quê? Porque na verdade as pessoas não estão enxergando em você o valor que você também não está enxergando, entendeu? Elas estão na verdade refletindo aquilo que você não está enxergando em você. Então ele diz, reconheça esse valor, reconheça a sua identidade, tenha convicção em relação a isso. Ele fala assim, a sua convicção, toda convicção que a gente tem, ela se expressa. Então qual é a convicção que você tem do seu valor? Isso interfere no ambiente mental que você está expressando na tua realidade. Qual é a convicção que você tem a respeito de si mesmo e do que você sabe fazer, dos seus dons, dos seus talentos? Esse é um ponto, certo? Então, pela vossa presença, devereis provar que tendes capacidade superior e não sois comum, inferior ou vulgar. Então, pela vossa presença, só em você chegar, as pessoas já sentem uma atmosfera diferente. Querem estar com você, querem aprender com você, ou querem estar conectadas a você, querem fazer negócios com você, quer contratar você. Enfim, gente, é a tua atmosfera expressa, né, que está representando esse valor que você já reconheceu, que você tem essa convicção, que faz com que algumas portas se abram para você. Então, diferencie-se do vosso ambiente. Apresentando a arte de pensar original e adquirindo a atitude de supremacia própria. Você vai se diferenciar, eu falo sempre, né? A grande diferenciação é quando você é inspirado por essa força interior que você traz, por esse reconhecimento do divino em você. Essa é a verdadeira expressão que modifica, né, as coisas, que conecta as coisas e que faz com que você vá expressar de verdade a sua superioridade, seu ambiente mental de superioridade. Não é que você está acima das outras pessoas, você está se diferenciando da massa, você está se diferenciando das outras pessoas que não estão despertas, não têm acesso, não querem acessar, né, que não têm acesso, porque está disponível a todos. São pessoas que se negam a acessar essas informações, se negam a vivenciar essa experiência. Então, quando você aceita, entende, começa a trabalhar por isso, você começa a acessar essa experiência de fato. Então, vamos agora para a parte em que ele fala que para você dominar o seu destino, o que você precisa eliminar. Você já entendeu sobre a mente mental, se você está na superioridade ou na inferioridade, você já se localizou aí. E agora ele vai dizer o que você precisa fazer para eliminar, para você ter domínio, né? O que você precisa eliminar para ter esse domínio sobre o seu destino? Então ele começa dizendo o seguinte, pare de se comparar. Pare de fazer comparações com outras pessoas. Cada pessoa tem um resultado de acordo com o ambiente mental que ela tem, com o que ela acredita, com o que ela se move a concretizar, com o que ela mobiliza de energia para realizar, ok? Preste atenção em relação a modelos desonestos que você está usando como referência. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, fulano é rico, fulano prosperou, fulano cresceu porque ele roubou, porque ele desviou dinheiro, porque ele foi corrupto. Isso não é modelo. Não use isso nem para negar, nem para afirmar, ok? Não use isso como modelo. Você é único, você sabe o que é correto, você reconhece o seu valor. Então não se atreva jamais a usar qualquer modelo negativo para justificar a sua pobreza. Tipo, fulano é rico porque ele foi desonesto, porque ele foi corrupto.
E eu sou pobre porque eu sou bonzinho. Não faça isso. Isso é uma crença religiosa que foi estabelecida aí na sua consciência e que você vai observar. As pessoas que odeiam a abundância, prosperidade, riqueza usam muito esses modelos de corrupção. Sempre dizem que os ricos são desonestos, sempre dizem que os ricos são canalhas, são mau caráteres. Não faça isso. A riqueza e a abundância é divina. Né? Você olha para a natureza que o Pai criou, não existe pobreza, só existe riqueza. E o que acontece é que a questão da pobreza, da escassez, é uma questão da consciência, de algo que foi implementado na consciência das pessoas. Tá? Observa uma árvore. Observa, tem um artigo lá que eu estou falando do domínio próprio, em que eu uso a expressão da árvore, mas o conceito da árvore frutífera, ele traz para nós muito entendimento. Uma simples semente, ela brota uma árvore que vai gerar muitos frutos, em cada fruto existirão várias sementes. Isso é a abundância divina. Isso é a criação divina para a abundância, nunca para a escassez, nunca para a falta. Então, comece a trabalhar isso dentro de você, elimine esses modelos. Isso não é modelo para você, ok? Não olhe para o que os outros fazem de errado. Pare de olhar para o que os outros fazem de errado. Pare de julgar o que os outros fazem de errado. A pessoa vai colher exatamente o que ela está plantando. Se o fruto dela é de corrupção, ela vai... Se a semente é de corrupção, ela vai plantar corrupção. Em algum momento isso vai ser... Mas isso não lhe cabe, você entende? O que se justifica, o que se ajusta, a justiça e o julgamento divino não cabe a você. Não julgue, não se conecte, não comente, não critique. Viva o seu, a sua vida, o seu momento, construa, gaste energia no que é seu, não no que não presta do que é dos outros, ok? Autodesvalorização. A gente vê muito isso, as pessoas se desvalorizando o tempo inteiro. E essa autodesvalorização, ela se desdobra em crenças de não merecimento, em crenças de inferioridade, em justificativas através de eu vim de família de pobres, eu vou ser pobre, eu vou morrer pobre, meus filhos serão pobres. Para com isso. Para de se desvalorizar. Olhe quando você mergulha para o teu eu real, que você reconhece a sua unidade, a sua imagem e semelhança com o Pai, você começa a se reconhecer rico, a se reconhecer abundante. E esse reconhecimento da abundância vai inundando o teu ambiente mental e esse ambiente mental vai se expressando na sua vida. Esse é o movimento correto, ok? Então, o outro ele fala a atitude mental ordinária e inferior. O que é isso? É aquela atitude mental sempre, sabe, de picuinha, de mesquinhez, aquela atitude mental sempre de escassez, sempre de falta, sempre de crítica, aquelas pessoas que são muito críticas, são atitudes mentais, sabe, mesquinhas, que inferiorizam. Quando a pessoa critica, inferiorizando demais o outro, ele está expressando a inferioridade que ele traz dentro de si. Então pare de ter essas atitudes mentais, de desvalorizar o que os outros estão fazendo. Para com isso, tá? Permita, é o que você deve eliminar aqui para você ter domínio sobre o seu destino. Então, permita que a mente seja impressionada por tudo que o ambiente possa, eliminar, né? Parar de permitir que a mente seja impressionada por tudo que o ambiente possa sugerir. Por que ele fala isso? Para de se magnetizar, de se influenciar pelo que o ambiente traz. O mundo inteiro, a crise, vai ter escassez, mas no reino de Deus não tem escassez. Você é cidadão desse reino de Deus, você é uno com o Pai. Não há escassez. Pare de afirmar e de se influenciar a respeito disso. Saiba que em todas as situações de crise no mundo, todas elas, algumas pessoas enriqueceram absurdamente. E não eram pessoas que estavam ali manipulando as coisas, não. Pessoas de baixo mesmo. Seja uma dessas pessoas, né? Que diante de toda essa situação você vai criar algo que seja inovador, que vai ajudar milhares de pessoas e com isso você vai crescer, enriquecer e se expandir cada vez mais. Então não deixe que o ambiente influencie. Eu sempre digo o seguinte, quanto mais você mergulha no seu universo interior, reconhecendo a sua unidade com o Pai, menos você se influencia, menos você é influenciado e manipulado pelas circunstâncias exteriores. Então é por isso que muitas pessoas não querem que você realmente desperte espiritualmente, porque uma vez que você está verdadeiramente desperto, você fica imanipulável. Porque só quem guia você
é o divino dentro de você. Então, entendeu? É por isso que a gente precisa parar e refletir sobre as coisas, os acontecimentos, como eles estão sendo conduzidos nesse momento. Ele fala assim também sobre a questão para você eliminar a resistência. Mude sua vida interior, porque resistir é temer. E temer é se ligar ao objeto de resistência. Isso nunca se libertará, assim você nunca libertará, né, se libertará do inferior, enquanto houver resistência. Ou seja, Jung tinha uma frase que dizia, tudo que você resiste, persiste. Então, se você está resistindo a algo, é porque você está temendo algo. Se você teme algo, você está ligado a esse algo. Então, esse algo vai persistir na sua vida. E quanto mais houver essa persistência, mais ligado a esse estado de inferioridade do seu ambiente mental e do seu estado de consciência, mais você vai estar assim, nessa inferioridade. Mais difícil fica de se desligar dessa inferioridade. E outra coisa que isso traz, outro efeito, é a perda de energia. Vocês vão ver que ele fala muito sobre o desperdício de energia, porque esse desperdício de energia ele tem que cessar. Ele precisa cessar, para que você tenha equilíbrio, para que você você estabeleça esse equilíbrio dentro de você, que sua força evocada, força criadora evocada a partir desse equilíbrio entre calma e força e poder, ele se manifeste criando o que você escolher, não o que você não está escolhendo conscientemente, ok? Então, o que ele fala mais aqui? Ele vai falar agora sobre o cultivar, o que você precisa cultivar. A gente viu o que a gente precisa eliminar, agora a gente vai ver o que a gente precisa cultivar para dominar o nosso destino. Então, ele diz o seguinte, concentre-se profundamente nas ilimitadas possibilidades que se acham latentes dentro de si e vivei na realização de coisas maiores que sabeis que tendes o poder de fazer. Então, o que ele diz? Cultive esse mergulho no infinito que te habita, no infinito de possibilidades que vai mostrar para você um caminho de que você não só vai realizar o que você imagina, mas coisas que você ainda nem pensou, porque essa consciência divina dentro de você é onisciente, sabe de tudo. Antes mesmo que você peça, ele já atendeu, não é assim que está escrito biblicamente? Então, se dedique a mergulhar nesse entendimento, nessa relação, nesse contato. E é isso que vai começar a trazer para você domínio sobre o seu destino. O que mais ele diz aqui? Ele diz assim, vosso espírito de sucesso alimentará o sucesso. Espírito de sucesso, espírito de vencedor. O que é esse espírito de vencedor? Se eu reconheço que eu e o Pai somos um, estamos nessa unidade, eu reconheço que tudo com o Pai sempre vai fluir para o bem, para o melhor, para o sucesso. E se eu começo a nutrir esse pensamento, meu ambiente se inunda com essa verdade, eu vou começar a atrair circunstâncias para que esse sucesso se manifeste. Simples. Então, dedicar-se a ter essa consciência de que estamos em Deus, vivemos nele, estamos nessa unidade e tudo flui para o melhor, tudo flui para o bem e para o sucesso. Faça mais do que for esperado. Eu não sei qual é a atitude, qual é a sua atividade agora, seu trabalho, mas ao invés de fazer apenas aquilo para que você foi contratado para fazer sempre, sabe o mínimo? Faça sempre mais. Eu esqueci agora o nome do autor, mas ele sempre diz assim, ande 1 quilômetro a mais, do que você foi convocado a fazer. Esqueci agora o nome dele, gente, desculpem. Mas ele sempre diz, faça mais. Não sei o que você faz na sua atividade, mas estude. Por exemplo, quando eu comecei a fazer esse trabalho gratuito aqui, de gravar esses vídeos, fazer esse estudo dirigido, eu não tinha intenção de fazer artigos que complementassem o estudo, o entendimento. Mas surgiu a ideia, eu falei, vou entregar mais. O mapa mental vou disponibilizar também, são coisas a mais, para te ajudar no seu estudo, para ajudar você a mudar esse ambiente mental. As pessoas que se conectarem aqui nesse trabalho, nesse conhecimento, quando passar tudo isso, eu tenho certeza que vocês vão chegar lá muito mais fortalecidos e prontos para o que der e vier. Sabe? Prontos para trabalhar, para servir, para fazer o melhor. E com certeza vocês vão prosperar. As pessoas que estão vibrando no medo, estão apreensivas, possivelmente elas vão chegar no final assim,
em frangalhos. Vocês não, vocês vão chegar fortalecidos. E essa é a minha intenção ao fazer todo esse trabalho aqui de forma gratuita para você, tá bom? Então, outra coisa que ele diz assim: faça mais do que for esperado. Isso produzirá em sua mente consciência de superioridade, por meio da qual formarão impressões. Surgirão pensamentos superiores que desenvolverão superioridade. Olha que interessante. Então, quanto mais você sabe que você pode fazer mais, você pode dar mais pensamentos de superioridade, mais pensamentos que incitarão, que nutrirão o seu ambiente de superioridade. Para essa superioridade irão surgir. Você entra num fluxo, que é sempre para o crescimento, expansão, abundância, sucesso, e você entra nesse fluxo, independente das circunstâncias. Lembra que ele fala? Não se deixe levar pelas circunstâncias, não acredite no que os seus olhos estão vendo, não deixe o ambiente influenciar você. Você está mergulhando no todo, em você, no seu interior, e está agindo, entregando mais e fazendo mais e melhor. E isso muda o seu ambiente mental. E você vai incitando ainda mais, estimulando ainda mais os pensamentos de expansão e crescimento. Então, agora a gente vai falar sobre o focar. No que a gente precisa focar? Presta atenção. Primeira coisa, aqui ele dá uma dica assim, bem prática, né? Ele fala assim: observe se você está ou não recebendo pelo vosso valor atual. E ele diz assim: se você acredita que está ganhando pouco, tá? Ele fala assim: ó, se você se dedica, se você acredita que você está ganhando pouco, é porque você está enxergando que o seu valor é baixo. Seu valor pessoal é baixo, isso não está claro para você. O valor do seu trabalho, do que você faz, de quem você é, do conhecimento que você tem. Se você está ganhando o suficiente, ok, beleza, então tá bom. Aí se você reconhece o seu valor, sabe que você está nesse caminho de reconhecimento, né, para o crescimento, ele diz que você vai ganhar ainda mais. Você vai continuar nesse processo de crescimento. Uma dica, né? Foca nisso, observa, não tá legal? Ok. Então ele diz assim, se não tá legal, ele fala, se não estiver legal, dedique-se a encontrar a causa e removê-la. Se você está ganhando menos do que você acha que você deveria, ou se você está insatisfeito com a situação que você está vivendo, e aí você olha para o seu interior e vê, eu não estou me valorizando, eu não estou enxergando o valor que eu tenho. Então, se isso está acontecendo, busque a causa e mude, e remova, retire ela da tua consciência. Se estiver recebendo de acordo com o que você julga merecer, isso aumenta o vosso mérito, e isso aumentará o vosso mérito e mais você receberá por isso. Foi o que eu falei, né, antes, assim, resumindo. Então, aqui ele diz assim, diferenciar do vosso ambiente, né, aprenda, né, foca, vamos lá, foque em diferenciar-se do vosso ambiente, aprendendo a arte de pensar original, adquirindo atitude de supremacia própria. Faça o melhor que puder, sem limite. Faça o melhor que você puder, sem limite. E aí ele deixa uma frase, eu vou repetir essa frase aqui. O mundo vos paga também por aquilo que contribuís para a vida. É muito além só do seu trabalho, vai muito além, né, só do que você faz. O mundo paga também pelo que você contribui para a vida. E aí, a gente tendo essa visão geral aqui, né, do que a gente precisa eliminar, do que a gente precisa cultivar, do que a gente precisa focar, que é reconhecer o valor que nós temos, entender a dimensão disso, o quanto isso interfere nos nossos ganhos, né, no nosso crescimento, e também entendendo como funciona essa questão do ambiente mental. É isso que esse capítulo, o problema da vossa recompensa, traz para nós. Eu quero encerrar aqui esse capítulo, esse estudo, com a frase dele assim: se não der o correto valor a si mesmo, não poderá progredir na vida. Essa é a frase de Lourenço Prado. Então eu deixo você com essa frase. Se você curtiu, né, se você gostou, valeu a pena esse entendimento, dá um likezinho aí nesse vídeo, compartilha com os amigos, chama todo mundo para assistir aqui esse vídeo, comenta aqui embaixo o que foi mais importante para você, o que tocou mais fundo, o que você percebeu que você precisa de transformação. E eu vou ver esses comentários, quem sabe eles viram lives, a gente está fazendo live lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, olha aqui embaixo,
nos comentários desse vídeo, porque tem o meu endereço do Instagram. Vai lá para o meu Instagram, que eu estou fazendo lives a respeito de alguns detalhes, né, que a gente está vendo aqui, alguns comentários também, algumas dúvidas. Eu vou comentar, vou falar sobre isso, responder algumas delas lá no meu Instagram, em algumas lives. Então vem participar junto comigo, né? Compartilhe, curta. Se você chegou aqui agora nesse vídeo, você primeira vez, não está sabendo direito, se inscreva no canal, ative os sininhos para ser notificado quando esse vídeo for ao ar. Vai ser sempre uma alegria receber você aqui e seguimos em frente. Amanhã a gente tem mais um conteúdo maravilhoso nesse estudo do livro Equilíbrio e Recompensa, de Lourenço Prado. Então, ó, gratidão imensa. Lembrando que o mapa mental dessa aula vai ficar lá no meu grupo do Telegram. Gratidão, gente. Tchau, tchau.